Então, nós vamos resolver aqui a questão 13, que tem essa tabela no início. Tabela a seguir contém dados de emissão de CO2 de 7 países, em toneladas per capita no ano 2011. Então, está aqui a tabela que vai mostrar para uma lista de países uma lista de valores. Apesar de ser uma tabela, olha o que ele está pedindo. Considere um programa no qual uma tabela, análoga à tabela acima, é representada por meio de 2 vetores declarados no início do programa. O vetor declarado no início do programa significa que esses valores vão estar lá declarados como parte de uma variável. Serão valores de uma variável vetor dentro do programa. Ele está declarado dessa maneira, não quer dizer que o usuário vai entrar com o valor. É o contrário, ele já vai estar lá aquele valor. E vai estar em forma de 2 vetores. A gente ainda não está entrando em matrizes, mas aqui ele vai estar com o vetor país, vetor emissão, por exemplo, vetor CO2, que é o que ele está pedindo aqui. Cada qual com N posições, sendo que a emissão de CO2 de um dado país do vetor países é dada na posição correspondente do vetor CO2, tal como mostrado a seguir. Então, aqui, ó, esses elementos aqui, com os faltantes aqui, né, tem que acabar de preencher, tem que ser declarados no início do programa com os valores respectivos. Então, o primeiro do vetor países se refere ao primeiro do vetor de CO2. Então, existe uma relação aqui, é o que ele colocou, entre os elementos de cada um dos vetores. Vamos trabalhar 2 vetores, mas tem uma correlação entre a posição desses 2 vetores. Então, o que ele está pedindo? Escreva o programa de maneira a calcular e imprimir os seguintes dados. A média de emissão de CO2 per capita dos N países. Então, depois que eu tiver lido os valores de emissão de CO2, que eu fizer um for para ver para acessar, né, todos os valores aqui, cada um deles, eu vou fazer um somatório e depois do for eu vou calcular a média. Então, é o que ele está pedindo aqui, qual que é a média, tá, dos N países ali per capita, e 2, o nome do país que é o maior emissor de CO2 per capita e a quantidade emitida. Então, para esse caso, o que eu tenho que fazer? Eu vou ver qual é o maior de todos. Então, dentro do for, vai ficar verificando. O que eu tenho agora é maior do que o maior que eu tinha? Se for, troca. O novo maior passa a ser o que você tem agora. E quando você identificar um país, você vai ter que guardar o índice dele, porque depois tem que ir lá no vetor países para pegar exatamente aquele elemento. Tá? Então, é o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer, então, esses elementos já vão estar presentes, né? O país e CO2, esses 2 vetores já vão estar declarados. A gente vai percorrer o vetor CO2 para verificar, primeiro fazer um somatório e depois para ver qual é o maior valor. O maior valor a gente vai guardar um i, a posição dele, né? O i é a variável que itera dentro do for. Então, a gente vai guardar esse valor lá no id do país que tem o maior CO2 para depois a gente poder, depois do for, dado que a gente já sabe o maior, porque tem que percorrer o for inteiro para saber qual é o maior, depois dele a gente poder imprimir o maior de todos. Se tiver, por exemplo, na posição 2, seria o Brasil. Tá? Então, aqui um exemplo, né? Ele já vai rodar a média, para aqueles valores aqui de cima, a média minha vai ter que dar igual, e o país maior emissor vai ter que ser os Estados Unidos aqui com 16,85. Né? Então, é isso que a gente espera depois que ele terminar de rodar, não tem mais nem exemplo de execução diferente, né? Um problema bem definido. Então, vamos lá implementar, agora que a gente entendeu tanto o que está sendo pedido quanto uma forma de resolver o que está sendo pedido, vamos lá implementar os valores, o programa. Então, nós estamos aqui com a primeira variável, que é países, que vai ser uma variável, um vetor de valores string. E aqui está faltando alguns valores ainda, vamos acabar de preencher então. Falta Rússia, Índia, Japão e China, vamos ver se ele vai copiar. Mais ou menos, vamos colocar as aspas, tirar os espaços, as quebras de linha, aliás, trocar por espaço. Era mais fácil ter digitado tudo, né? Mas agora já foi. Bem, aqui pode ser vírgula, pode ser espaço, né? Não sei se no mesmo vetor, nós vamos ver isso agora.
E aí vai ter o CO2 também. O CO2 contém lá também alguns valores. Vamos jogar para lá. E aí aqui não tem as aspas, porque só tem os valores. Então ainda vai ter 12.6, 1.7, 12.6, 1.70, 9.33 e 6.60. 9.33 e 3.60. Ok, agora é o que? É o for para rodar o CO2. Então, para ir igual a 1 até... Eu já posso usar o length aqui de uma vez, olha. Não preciso fazer uma variável, receber o tamanho do vetor. Ele pode aqui já calcular o tamanho, já ser o limite do for, da variável que itera no for. Então, length de CO2, que é o mesmo de países, mas vamos colocar aqui o CO2, que é o que a gente vai usar. A gente vai ter uma variável somatória, então vou ter que fazer aqui um soma igual a 0 antes do for, e aqui dentro do for, o soma igual ao que já tinha no soma, ela é um somatório, né? Mais o CO2, ou seja, o que tem no vetor CO2 de índice I. Então, com esse I variando de 1 até o comprimento do vetor, ele vai fazer o soma ser igual ao soma mais o CO2 daquela posição. Posição 1, depois posição 2, posição 3, todas elas sendo somadas. E eu também preciso verificar o maior valor. Então, eu vou criar uma variável chamada maior, que eu vou começar ela com % menos %inf, porque significa um valor muito baixo, que na hora que eu fizer um if aqui dentro, para verificar se CO2 de índice I é maior do que o que está na variável maior, ele já, na hora que pegar o primeiro valor aqui, ele necessariamente já é maior. Né? Como são todos valores positivos, podia ter começado ele em 0, por exemplo. Né? Então, qualquer um que chega aqui já é maior do que o 0 e já vai pegar o maior recebendo ele. Olha, maior recebeu o CO2 de índice I. Aqui já tem o end desse if, né? E a soma pode acontecer na sequência. Quando isso aqui terminar, a média já pode ser calculada, mas não antes, hein? Não fica fazendo média dentro do for. A média é feita depois, porque antes você soma todo mundo. Para fazer a média, vamos somar todo mundo, depois dividir pela quantidade de elementos. Então, média é igual a soma dividido por quem? O length de CO2, que é a quantidade de elementos. Já que eu não joguei para uma variável, eu tenho que fazer a conta aqui com a função length de novo. Bem, até aqui, olha, nós já sabemos qual foi o maior e qual foi a média. Só que o maior CO2, ele quer que eu guarde no fundo, eu estou errando, olha, não é o CO2 de índice I, é na verdade o índice I. Olha qual é a saída aqui, olha. País com maior emissão. Não, ele quer que guarda também o valor, né? Porque ele pede a impressão aqui desse jeito, tá? Mas eu preciso saber o país também, tá? Então eu vou chamar de ID essa variável. Quando ele entrar aqui, o ID vai receber o valor de I, porque é o índice daquele elemento lá no vetor. Essa variável ID, como ela não é usada do lado direito aqui da igualdade, ela não precisa ser inicializada aqui em cima, né? Agora, o maior e a soma vão precisar. Então, já estou usando ela aqui. Quer dizer, e como a gente garante também que vai entrar nesse if, né? Então, se entrar, ele já recebe um valor que será usado aqui embaixo. Então, agora vamos fazer os printfs. Emissão média nos países considerados igual %G e uma quebra de linha. Logo, eu quero imprimir aqui média. E o outro printf com a outra mensagem, as outras informações, que é país maior emissor, %G. Não, na verdade aqui vai ser um %S, né? Porque eu quero imprimir um valor que é string e dentro do parênteses um %G ou %F. Então, %S, entre parênteses aqui,
deixa o %G. Onde, no lugar do %S, o que eu tenho? Eu tenho o países. Onde que foi guardada a lista de países? Aqui. Onde que ficou guardado o índice do país que mais emite? Aqui no ID. Então, eu estou falando do países de índice ID. É o primeiro valor a ser impresso no lugar desse %S, ou seja, uma string. E logo depois, no lugar do %G aqui, o que é para aparecer? O valor do CO2 daquele ID. Então, fica CO2 de índice ID. Não é I, gente, porque o I rodou no for aqui, ó. Uma hora eu guardei qual foi o maior emissor, ficou lá em ID. E aqui embaixo eu estou imprimindo países de índice D, CO2 de índice D. Então vamos ver se ele vai rodar de primeira aqui. Já não rodou. Deve ser o Ctrl+C, Ctrl+V. Ficou alguma coisa para lá. Vamos lá. Ah, tem dois igual aqui, ó. Já começou errado. Então vamos rodar de novo. Já fez, já rodou, já calculou e tudo, ó. Emissão média nos países considerados. Deu diferente? Deu diferente, olha. Alguma coisa eu copiei errado ali, hein? 12,6, 16,68. 16,68. 16,85. 223, 1407. Aí tem 12,60. Ah, faltou um, eu acho, hein? 12,60, 1,70, 9,33, 3,60. 70, 360, 1. Esse cara aqui, né? Aí, obrigado. Vamos lá rodar de novo. Pronto, 905429 16,85 Estados Unidos. Então, quer dizer, é um programa que ele vai sempre imprimir no final a mesma coisa, né? O input dele não existe, na verdade. Ele está lá, como se chama, hard-coded, é impresso no código, né? Dentro do código tem parte dos dados. Isso não é uma prática boa, mas é assim que pediu para a gente fazer esse exercício.